Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renan e nesse vídeo a gente vai ver como as bancas têm cobrado o tema de reformas administrativas. Vamos lá, vem comigo. Pessoal, a gente quando estuda, digamos assim, administração pública aplicada à prática, né, o que aconteceu, a gente começa lá no período colonial. Você já deve ter estudado a história do Brasil. Você sabe que o Brasil foi descoberto ali em 1500 e tal, e durante muito tempo a gente foi uma colônia portuguesa. A gente fazia parte do Império Português e, naturalmente, a gente adquiriu as práticas que existiam em Portugal, né? Natural, você imaginar que o português ia trazer aqui para o Brasil as suas próprias instituições, a sua cultura, o modo com que eles faziam as coisas lá, e é isso aí, tá? Então, o que existia na época em Portugal? Nós estamos falando isso lá 1600, 1700. Portugal era uma monarquia absolutista na época, tá? Então, você tinha, naturalmente, as instituições localizadas em Lisboa, né? Que era a capital do Império Português na época. Lembrando que Portugal, naquela época, tinha uma importância no mundo muito maior do que tem hoje. Então, Portugal foi um dos países que liderou na época do descobrimento, né? Então, tinha colônias, não só aqui na América do Sul, mas tinha colônias também na África, na Ásia, Macau e os Cambau. Tinha um monte de lugares onde Portugal estava presente. E você tinha duas dinâmicas, digamos assim. Um viés que era centralizador, ou seja, localizado ali em Lisboa, onde você tinha normatização, você tinha ali regras e ordens sendo disparadas de lá de Lisboa, e você tinha um viés descentralizador de acordo com o poder local. Por quê? Porque, gente, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha TV a cabo, não tinha nada. Então você imagina o que era o cara, por exemplo, que era o governador local, o chefe local. Aqui no Brasil, levava meses até chegar uma decisão de Lisboa, uma norma, uma regra. Então, óbvio que o cara tinha aqui, até pela distância, pela dificuldade de comunicação, uma autonomia, digamos assim, que era muito maior pela situação, tá? Ou seja, você tinha o governo geral cuidava de impor a ordem e regular a sociedade brasileira e era caracterizado por um excesso de regras e procedimentos, ou seja, muita coisa vinha de Lisboa, como é que você tem que fazer, como é que não tem que fazer. Ao mesmo tempo, o poder local nas províncias comandava de acordo com as relações patrimonialistas e personalistas daqui, tá? Ou seja, vinha a ordem de Lisboa, mas o cara muitas vezes não aplicava, ou aplicava do jeito que ele queria e por aí vai. A coisa corria meio solta porque tinha-se uma dificuldade de você fazer esse tipo de controle com uma distância muito grande, tá? Beleza? Vamos lá. A coisa só começou a mudar em 1808, tá? O que aconteceu em 1808, pessoal? O Império Português estava ameaçado pelo Napoleão Bonaparte. Napoleão estava invadindo vários outros países ali na Europa, na época, grande força ali da La Grande Armée do Napoleão, grande exército do Napoleão. E o Napoleão queria que os portugueses se aliassem a ele. Só que o Dom João VI, na época, a mãe ainda era a imperatriz, sei lá, mas digamos assim, já estava aquela Maria Louca, né? Quem mandava mesmo era o Dom João VI, que sempre foi aliado histórico dos ingleses. Só que ficou Napoleão querendo que ele abandonasse os ingleses para se aliar aos franceses ou seria invadido. E Napoleão ficou naquela, né? Não sabia se ia para um lado e ia para o outro. Percebendo que seria invadido pelos exércitos de Napoleão, ele resolve fazer o quê? Fugir para o Brasil e levar a capital do Império para o Rio de Janeiro, tá? Então, quando veio Dom João VI, não veio só o Dom João, veio toda a corte portuguesa. Milhares de pessoas, tem até um filme muito legal que conta essa história, se eu não me engano, da Carla Camurati, que mostra exatamente a vinda de um monte de pessoas,
todos eles altos, digamos assim, altas pessoas, autoridades da corte portuguesa, conseguiram escapar, né? E chegaram na cidade do Rio de Janeiro, a cidade ainda que era pequena, não tinha estrutura para receber o rei e toda a sua corte. Isso levou à construção ou reforma de diversas instituições no nosso país e basicamente foi aí que o Brasil realmente começou a bombar, porque ele passou a ser a capital do Império Português, tá? Então foi realmente um processo que você começou a construir diversas instituições que não existiam no Brasil e, naturalmente, isso acabou levando depois à independência do Brasil. Se a gente pensar que em 1808 ele chegou, em 1822 o Brasil ficou independente, então a gente tem aqui poucos anos, né? Foi aonde realmente você teve a estruturação do Estado brasileiro, que ainda era na época colônia, ligado a Portugal, e depois acabou virando o Estado brasileiro. Beleza? Vamos lá. Vamos sair aqui para um tema importante que pode ser cobrado em prova, que é a República Velha. Não é dos temas tão cobrados assim como a gente vai chegar, mas é importante também. República Velha basicamente é quando a gente deixou de ter a monarquia, né, foi criada a República, e até o período de 1930. Tá? 1930, quando chega ao governo o Getúlio Vargas, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá? Então você tem República Velha, esse início da República, desde do fim da monarquia até 1930. E qual é a característica da República Velha, gente? Basicamente, pouco poder no governo central. Tá? Então, você tem aquela política do café com leite, onde os estados de Minas e São Paulo se revezavam no poder. Tinha um presidente mineiro, depois você tinha um presidente paulista. Por quê? Porque você tinha, tanto em Minas quanto em São Paulo, boa parte do poder econômico da época. A capital era no Rio de Janeiro, mas você tinha em Minas e em São Paulo o pessoal que tinha muito dinheiro por causa do café. E tanto em Minas quanto em São Paulo, então, era quem mandava, digamos assim, no governo, no Estado brasileiro. Até a Revolução de 1930, a gente tem que pensar, muita gente às vezes não entende a administração pública, esses temas das reformas, que não se toca do qual era a realidade na época do Brasil. A realidade era a seguinte, poucas pessoas moravam nas cidades. A maior parte das pessoas moravam no campo. Então, assim, as cidades eram muito pouco populadas. Se você for pensar, por exemplo, se eu não me engano, na virada do século, 1900, São Paulo tinha, se eu não me engano, menos de 100 mil habitantes. Era uma cidade pequena. O próprio Rio de Janeiro tinha muito menos gente do que hoje. Então, assim, 80%, 70% das pessoas moravam no campo, tá? Então, quem mandava no governo era a oligarquia agrária, o pessoal digamos assim, do café, do leite, no Nordeste, ali no Norte, era o pessoal do algodão, tá? Eram realmente as pessoas que dominavam o cenário político, né? Legada a essa ideia do coronelismo, né? Quando a gente fala coronelismo, é exatamente esse chefe local, né? O nome de coronel vem da Guarda Nacional, né? Que eles eram representantes da Guarda Nacional, coronéis da Guarda Nacional. Então, o que indica isso? Era aquele chefe local que tinha muito poder, tá? Então, uma coisa que você tem que levar para a tua prova é isso. Nessa época, o poder central, ou seja, que na época era no Rio de Janeiro, tinha um peso muito menor do que você tem hoje. Maior autonomia daqueles chefes locais, daqueles chefes regionais. Beleza? Vamos lá. Entretanto, você tem já algumas experiências de sucesso na administração pública nesse período. Basicamente, as carreiras militares e o Itamaraty, o corpo diplomático, tá? Aonde você já tem carreiras estruturadas. Então, você já tinha ali profissionalização, já tinha um processo meritocrático, tanto de entrada quanto de promoção, recursos que estruturavam, essas carreiras já foram estruturadas lá atrás, já na República Velha, beleza? Então,
Vamos lá, foram as nossas duas primeiras burocracias profissionais, mesmo antes da gente ter uma predominância do modelo burocrático no setor público. Vamos agora para a reforma do DASP, pessoal. Esse sim é um tema que cai demais em prova de concurso. Reforma do DASP é a reforma do governo de Getúlio Vargas. Governo Getúlio Vargas, que começa em 1930 com o resultado de uma grande crise. O Brasil, o que aconteceu? O Brasil tinha aquela política do café com leite, né? Como eu já falei agora há pouco atrás na República Velha, onde você tinha uma predominância, uma alternância entre presidentes de Minas e de São Paulo, e você teve ali uma disputa ali entre paulistas e mineiros. O Washington Luiz, que era o presidente na época, resolveu que seria um outro paulista, ele era paulista também, que seria um outro paulista a sucedê-lo. Isso teve uma disputa, que aqui não entra no nosso problema aqui, o porquê disso, não cai em prova, mas fato é que o Getúlio perde a eleição, mas existe uma revolta, que a gente chama hoje de Revolução de 30, aonde os estados de Minas, do Sul, se aliam e tomam poder no famoso golpe de 30, ou Revolução de 30 e por aí vai, tá? Qual era o contexto que a gente tinha na época? Primeiro, um contexto de alta industrialização e urbanização. Ou seja, as pessoas começaram a ir cada vez mais para as cidades, tá? Passagem de um país agrário para um país industrial, tá? Ou seja, as pessoas cada vez mais migrando do campo para as cidades. Segundo, você tem em 29, que inclusive ajudou também a você ter esse ambiente de revolta e por aí vai, a crise de 29, ou seja, a crise da Bolsa Americana da Nova York de 1929, que foi uma recessão, uma depressão em escala global e prejudicou muito o Brasil, porque o Brasil naquela época era grande exportador, dependia muito mais do que hoje da exportação dos seus produtos ali principais, principalmente o café. Então, se eu não me engano, 70%, 80% da receita que se tinha de exportação era só do café. Aonde você teve, depois da crise, uma perda de valor muito grande. A crise econômica levou que o preço do café caísse muito, levando a um problema fiscal aqui no Brasil. E, naturalmente, o pessoal pensou na época, olha, a gente tem que deixar de ser tão dependente do café, estruturar a indústria brasileira, arrumar outras alternativas para a gente lidar com essa crise econômica, tá? O diagnóstico que se tinha na época é o seguinte, olha, esse método de gestão que a gente tem hoje do Estado não está dando mais conta, ou seja, o patrimonialismo, que era o que predominava na época, não dá mais soluções, não resolve mais a gente, porque a gente precisa de um Estado que induza o crescimento econômico, um Estado mais eficiente. As pessoas irem para a cidade gerou uma necessidade de você oferecer mais serviços públicos de maior qualidade, mais investimento em transporte, mais investimento em educação, em saúde. E o modelo patrimonialista não conseguia dar conta de fazer isso, tá? Outra coisa que você passou a ter é uma centralização. A partir de 1930, o governo central começa a tomar poder do governo estadual, tá? Então você precisava ter uma máquina pública que desse conta de tocar aqueles estados todos, as políticas públicas em abrangência nacional, tá? E o modelo que se escolheu para implementar naquela época foi o modelo burocrático. Tipo, vamos botar em plano o que se está se fazendo no mundo todo, que é implantar, construir uma burocracia profissional que dê conta de entregar esses serviços públicos com eficiência, com eficácia. Beleza? Então, os objetivos da reforma do DASP era de centralizar e reorganizar a administração pública, tá? Ou seja, centralizar no Rio de Janeiro, na época, que era a capital, e reorganizar em modos mais eficientes, tá? E definir política de pessoal, de compra de materiais, de finanças, racionalizar os métodos e processos em geral. Beleza? Ou seja, você passar
a incluir ali diversos processos de meritocracia, de compras que fossem mais eficientes, de você passar a ter processos padronizados e por aí vai. Beleza? Vamos que vamos. Isso é algo que às vezes muita gente pergunta. Professor, é de 1936 ou 1938. O que acabou acontecendo? Algumas bancas falam que a reforma foi em 1936 e outras que foi em 1938. Em 1936 foi criado o Conselho Federal do Serviço Público Civil. E em 1938 esse conselho foi transformado no DASP. Obviamente que essas datas são todos o mesmo movimento. Às vezes as bancas falam em 36, às vezes as bancas falam em 38. Eu já sou professor de concurso há 10 anos, sei lá, e eu nunca vi uma questão que tenha perguntado: é em 36 ou 38? Tá? Então não se preocupe com isso. Se a banca falar que é 36, é 36. Se falar que é 38, é 38 e pode marcar como correto. Não se preocupe com isso aí, que eu nunca vi uma questão que tivesse perguntado se é 36 ou 38, tá? Normalmente fala da reforma da década de 30 e por aí vai, beleza? Eu particularmente acho que a data mais correta seria de 38, mas não muda a tua situação. Vamos que vamos. A atuação do DASP ocorreu então em 3 esferas. Primeira foi a criação de órgãos formuladores de políticas públicas. Gente, o que é uma política pública? Política pública é qualquer ação estruturada do governo para resolver um problema público. Então, por exemplo, você tem construção de escolas públicas, é uma política pública. O programa de vacinação de crianças lá por uma doença qualquer é uma política pública. Então, políticas públicas são ações estruturadas de governo, né, dos governos para resolver problemas públicos, tá? Então, ele começou a criar diversos órgãos formuladores dessas políticas, responsáveis por debater esses temas, formar consensos, né, para como resolve esse tipo de problema. Outra coisa, expansão dos órgãos da administração direta, como os ministérios, agências de fiscalização, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho, que foi criado na época do governo Getúlio Vargas. E expansão das atividades empresariais do Estado. Ou seja, a ideia é que o Estado tem que induzir o crescimento. Se o setor privado não está construindo empresa, construindo indústria, o Estado vai fazer. Então, daí vieram várias empresas que são importantes até hoje, como a Vale do Rio Doce, CSN e por aí vai. Foram feitos nessa época, aí, final dos anos 30, começo dos anos 40. Beleza? Vamos lá. Resultados do DASP. As mudanças não alcançaram todos os órgãos da administração pública. Algumas carreiras foram feitas, alguns órgãos foram estruturados, mas muitos não tiveram. Ou seja, você passou a ter concurso público para certas áreas, outras nem tanto, alguns com salários, outros não tanto. Ou seja, você teve diversas carreiras que continuaram com práticas patrimonialistas, clientelistas, ou seja, em certos setores ficaram mais atrasados, certos setores ficaram mais adiantados, tá? Ou seja, a ideia é de que você teve a burocracia convivendo com o patrimonialismo. Ou seja, você tinha alguns órgãos mais, digamos assim, com uma burocracia, um corpo burocrático mais bem estruturado e outros não. Beleza? Só que, se você estudou história, você vai ver que o Getúlio Vargas, em 45, acaba o governo dele, pelo menos o primeiro governo dele, que depois ele vai ser reeleito. Quando acaba o governo dele, o DASP perde muito da força. Ou seja, se você lembra de história, você vai lembrar que o Vargas, até 45, ele era um ditador. E toda ditadura, gente, tem diversas desvantagens, mas tem algumas vantagens. Você, quando é uma ditadura, você não precisa debater com ninguém, você impõe a tua vontade e dane-se o outro. Na hora que você passou a ter novamente um modelo democrático aqui no Brasil, muitas das mudanças que o DASP propunha eram impopulares. Iam contra interesses locais, estaduais. O chefinho local lá não podia mais nomear o primo dele, o parente. Ou seja, na hora que você passa a ter novamente a democracia, que tem inúmeras vantagens, mas também tem desvantagens,
você passa a ter o quê? Aquele patrimonialismo de volta, aquele toma lá da cá. Ah, se o senhor quiser que eu aprove a lei e tal, eu preciso de um cargo pro fulano lá não sei aonde. Aquelas histórias. Ou seja, o departamento do DASP foi perdendo muitas das suas funções e passou mais para aquele trabalho rotineiro, meio de, como a gente fala, de papelada de área de gestão de pessoas, né? Resultado final da ópera, né? Você teve a reforma não se completou, mas também não foi revertida, ou seja, você teve efeitos. O Estado ganhou uma estruturação, ganhou normas mais eficientes, processos que eram mais eficientes e melhores do que existia antes, mas também não se acabou com as práticas patrimonialistas. Vamos dar uma olhada, ver como a banca pode cobrar isso. A instituição, em 1936, do Departamento de Administração do Serviço Público, o DASP, teve como objetivo principal suprimir o modelo patrimonialista de gestão. Pessoal, tá certo? Tá certo. É exatamente isso. Ou seja, o objetivo do DASP era que se acabassem com as práticas patrimonialistas, aquela história do toma lá da cá, do cara usar o recurso público como se fosse dele, de fazer as coisas na base do achismo, não ter muito controle, por aí vai, para você ter um modelo burocrático de gestão pública. Vamos para mais uma aqui. A criação do DASP, em 1938, com a definição da política de recursos humanos, de compra de materiais e finanças e a centralização e reorganização da administração pública federal, marca de forma inequívoca a passagem da forma de administração pública patrimonialista para a estruturação da máquina administrativa no Brasil na forma, pessoal, tranquilo aqui, burocrática. Não é a gerencial, estratégica nada a ver, na nova gestão pública é a gerencial também não é essa, e funcional não existe isso. Então, gabarito, letra A. Mais uma. Na área de administração de recursos humanos, o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, inspirou-se no princípio do mérito profissional para estruturar a burocracia. Beleza, pessoal. O que quer dizer o mérito profissional, né, gente? É você passar a ter concurso público. Entra, diga assim, o cara que estudou mais, que é o que vocês estão fazendo aí, né, gente? O que é o mérito na burocracia? Você passar a entrar na burocracia por concurso, você ser promovido por concurso, ir subindo na carreira por desempenho, ou seja, a ideia que é muito relacionada à burocracia de mérito, ela realmente começa a ganhar mais corpo no Brasil com a reforma do DASP. Beleza? Vamos agora falar do governo JK. Governo JK, Administração para o Desenvolvimento, tá? Qual era o contexto do governo JK? O governo JK, pessoal, se eu não me engano, começou ali em 55, 56, tá? Foi uma época de grande crescimento econômico. O governo cresceu, o país cresceu bastante. Você teve muitas multinacionais vindo para o país. Daqui veio, por exemplo, Volkswagen veio nessa época. Várias empresas vieram para o Brasil nessa época. O Juscelino conseguiu trazer para cá muitos investidores internacionais. E a construção de Brasília, que foi inserida naquele plano de metas, né? 50 anos em 5, que ele ia fazer e realmente fez muitas obras, muitas estradas, muitas construção de vários investimentos na área elétrica. O Juscelino realmente foi uma época de muito crescimento. Principais fatores: aumento da intervenção do Estado, ou seja, o Estado entrando, investindo em inúmeras organizações e às vezes com parceria da iniciativa privada. Descentralização do setor público através de várias autarquias e sociedades de economia mista, que tinham mais autonomia e flexibilidade do que a administração direta, ou seja, os ministérios e ligados diretamente ali ao governo central. Você tem, principalmente, o que você precisa levar para a tua prova? Esse conceito de administração paralela, tá?
que marca muito o governo JK. Qual é a ideia do JK, pessoal? Volta para mim aqui. O JK era aquele politicozão muito habilidoso e ele queria fazer as coisas muito rápido. E qual é a ideia dele? Ele falou, não, se eu tiver que reformar aquele órgão que já existe, vai me dar muito trabalho, eu vou gastar muita energia. Então ele fazia o seguinte, ele criava órgãos por fora, digamos assim, por isso que a gente fala paralela, ou seja, ele passava ao largo dos órgãos oficiais para ele ganhar tempo, para ele ganhar mais autonomia, mais flexibilidade para tocar os projetos que ele queria trocar. Então, a administração paralela vai disso, ou seja, ele ia criando outras camadas, digamos assim, outro caminho para contornar a ineficiência daquele órgão que ele já tinha esse diagnóstico, ou seja, que era muito burocratizado, muita papelada, muita formalidade. Então, ele criava uma outra fundação, uma autarquia, um órgão executivo, ou seja lá o que for, para passar ao largo daquele órgão que seria o responsável oficial por fazer isso. Então, volta para mim aqui. A ideia de administração paralela, então, está relacionada a essas novas camadas, grupos executivos e por aí vai, aonde ele contornava a administração direta. Por quê? Porque já tinha o diagnóstico de que o modelo burocrático estava inadequado, tá? A coordenação dessas ações se fazia pelos grupos executivos, escolhidos diretamente. Ele pegava, às vezes, profissionais de mercado para tocar esses grupos, ligados ao presidente da República, e acabou criando o que a gente chama hoje de ilha de excelência, ou seja, alguns órgãos específicos que têm muito mais capacidade gerencial, capacidade técnica, do que o que seria o grosso assim, da administração pública, tá? Vamos agora para outra reforma ainda mais importante, que é a reforma de 1967, a famosa reforma do Decreto-Lei 200, tá? Lembrar agora, primeiro, do contexto, né, gente? O que a gente tinha. 1967, se você parar para pensar na data aqui, você tinha o quê? Governo militar. A gente tinha já regime militar ali. Se eu não me engano, é a época do Castelo Branco, onde você continuava com esse diagnóstico de que o setor público não dava conta de um país em desenvolvimento, né, um país que estava crescendo. Você precisava de uma reforma administrativa. Já tinha sido feito no governo João Goulart a comissão Amaral Peixoto, que já tinha coordenado diversos estudos para como fazer uma reforma do modelo. E quando a gente tem o golpe militar de 64, você abortou essa iniciativa, mas aproveitou algumas ideias que foram ser incorporadas nesse Decreto-Lei 200, que muita coisa ainda está até em vigor, tá? Muita coisa ainda é cobrada hoje, porque alguns aspectos do Decreto-Lei ainda são válidos, tá? Basicamente, foi uma tentativa de você superar a rigidez burocrática, de você reformar o modelo burocrático, tá? Quais são as principais características e o que muito é cobrado em prova é essa descentralização administrativa, que a gente já vai falar um pouquinho melhor dela, tá? Descentralização administrativa com centralização política. Por que é muito cobrado a descentralização administrativa? Eu sempre falo que pegadinha é pegadinha, porque ela vai contra o senso comum. Então, volta para mim aqui. Quando você pensa 67, logo vem na tua cabeça, imagina assim, governo militar, os caras eram duros na linha, estão acima ali, centralização. E realmente, se você for analisar pelo aspecto político, o governo militar foi conhecido pela centralização. Só que pelo aspecto administrativo, ele fez uma descentralização. Ou seja, ele tirou o poder do governo central e passou para autarquias, para empresas públicas, para a sociedade de economia mista. Ou seja, ele, na área administrativa, ele foi descentralizador. Como vai contra o senso comum, como aquilo que a pessoa, antes de estudar, imagina, é pegadinha clara de prova. Então, lembra disso e leva isso para a tua prova. Vamos voltar aqui. No governo militar, nessa reforma de 67, a administração indireta ganhou autonomia. E muita gente, vários autores consideram que é
o primeiro passo, digamos assim, do modelo ou de um modelo gerencial no Brasil, tá? Vamos que vamos. Vamos lá, então, lembrar disso. A administração indireta teve um crescimento desordenado. O que acabou acontecendo? Você começou a ter, o governo militar tinha muito essa ideia de intervenção na economia. Então, foram criadas inúmeras empresas estatais na época, inúmeras autarquias, uma expansão grande da intervenção estatal e problemas que isso trouxe. Contratações sem concurso, aumento desse clientelismo, uma pouca preocupação com a administração direta, ou seja, você passou a ter muito mais gente qualificada nessas empresas e autarquias do que no núcleo estratégico do governo, que deveria controlar esse pessoal, né? Então você tem, digamos assim, alguns problemas também da reforma de 1967. Problemas. A reforma não alterou os procedimentos básicos da administração direta, ou seja, o pessoal da administração direta começou a ter um fosso muito grande entre o que seria a qualificação do pessoal central, do pessoal que trabalhava no Ministério, do pessoal que trabalhava nas empresas e autarquias. Esse enfraquecimento do que a gente chama de núcleo estratégico do Estado levou uma constante tensão entre os órgãos centrais e as empresas e autarquias da administração indireta. Ou seja, você passou a ter uma falta de controle, falta de supervisão da administração indireta, o que levou a práticas clientelistas e patrimonialistas nessa administração indireta. Outros problemas que a gente teve nessa época, crise do petróleo em 73 e 79, acabou inviabilizando esse modelo de crescimento, ou seja, do Estado atuando na economia diretamente, que já vinha desde os anos 50 ali com o Juscelino, desculpa. Ou seja, na hora que a gente teve a crise do petróleo, o governo passou a ter muito pouco dinheiro para investir. Gerou o que a gente chama de crise fiscal, ou seja, o Brasil era muito dependente do petróleo, importava o grosso do petróleo para o consumo interno e passou a ter um aumento da dívida cada vez maior, o que inviabilizou o governo investir em crescimento, em novas empresas e por aí vai. Esse processo de endividamento público passou a ser insustentável, ou seja, você passou a investir na economia, passou a ficar insustentável, o governo não conseguia mais induzir o crescimento. Os juros internacionais também subiram muito, liquidez no mercado financeiro internacional caiu, ou seja, você passou a ter uma grave crise fiscal e, com isso, crise administrativa. Você não tinha mais dinheiro para dar, para melhorar as instituições, aquele negócio, né? Você começa a ter menos dinheiro, começa a empipinar tudo. É um pouco a realidade que a gente vive hoje, ou seja, o governo com menos dinheiro não investe, aí a economia não cresce, os serviços públicos ficam piores e por aí vai, tá? Vamos para uma questão aqui, ver como isso pode ser cobrado. As reformas realizadas por meio do Decreto-Lei número 200 de 67 não desencadearam mudanças no âmbito da administração burocrática central, o que possibilitou a coexistência de núcleos de eficiência e de competência na administração indireta e formas arcaicas e ineficientes no plano da administração direta. Pessoal, tá certo? Tá certo. É exatamente isso que ocorreu, ou seja, você passou a ter um fosso, uma distância entre o que era a administração direta, os ministérios, e a administração indireta, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as autarquias e por aí vai, tá? Outra questão nossa aqui, a reforma administrativa de 67, implementada pelo Decreto-Lei Federal número 200, letra A, cerceou a autonomia das entidades integrantes da administração indireta, submetendo-os às mesmas regras previstas para a administração direta, como licitações e concursos públicos. Pessoal, está errado porque o Decreto-Lei 200, a reforma de 67, aumentou a autonomia dessas entidades. Então, letra A não é a nossa alternativa. Letra B.
retomou o processo de centralização da atuação administrativa. Foi o quê? Descentralizador. Então não é a letra B de bola. Letra C. Introduziu mecanismos de parceria com instituições privadas sem fins lucrativos. Pessoal, isso aqui tem nada a ver com 67. Ocorreu lá em 1995, né, na reforma do FHC. Letra D. Desencadeou um movimento de descentralização da atuação estatal, com transferências de atividades a autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Pessoal, letra D está certa. É esse o nosso gabarito. Letra E. Priorizou a atuação do Estado no fomento e regulamentação dos setores produtivos e sua retirada como prestador direto de serviços públicos. Aqui está errado. Letra E está incorreto. Vamos lá, letra D, o nosso gabarito. Vamos agora, Programa Nacional de Desburocratização. Pessoal, ligado ali ao Hélio Beltrão, programa que já no final do governo militar já foi feito para tentar também reduzir, diminuir os problemas do modelo burocrático. Ou seja, você tinha lá já ao final do governo militar, sem o crescimento econômico que sustentava ali a lógica do sistema, os governos militares, já desde a época do Geisel, começaram a distensão política, que acabaria por levar a anistia ali dos perseguidos políticos, pessoal da esquerda, né? Voltou ali o Brizola, Miguel Arraes, e começou ali a distensão para você voltar a ter o poder político na mão do governo civil, digamos assim, voltar a ter eleição para presidente de novo, ao que acabou acontecendo em 85, né? Mas já em 1979, você tem a criação do Programa Nacional de Desburocratização, que depois levaria à criação do Ministério de Desburocratização. O cara que fez a central nesse movimento foi o Hélio Beltrão, que ele tinha essa ideia de você simplificar, racionalizar, desburocratizar, melhorar o atendimento ao cidadão, reduzir papelada. Já naquela época se tinha essa percepção de que você tinha controle demais, que você tinha papelada demais, que você tinha, digamos assim, que simplificar e racionalizar o método de trabalho, tá? Também nessa época você começa a ter uma reversão daquele crescimento de empresas públicas, ou seja, a ideia de que a gente tinha exagerado, criado empresas públicas demais e começou-se a privatizar algumas dessas. A realidade que a gente tinha ali, 1979, 80, o Estado tinha empresa até têxtil, até de fazia roupa. A gente tinha empresa de um monte de coisa que se você analisar, você fala, isso não faz muito sentido. Ou seja, não é algo que você possa falar que é estratégico para o país, que o Estado pode fazer melhor do que a iniciativa privada. Então vamos privatizar isso aí, tá? Outra coisa é que você teve a crise da dívida dos países latino-americanos, ou seja, quebrou o México, quebrou o próprio Brasil, quebrou a Argentina. Então você tinha um efeito dominó ali de países quebrando que não conseguiam mais pagar as suas dívidas externas. Então você tinha basicamente aquela situação que a gente já falou, onde um modelo desenvolvimentista, ou seja, do Estado induzir o crescimento econômico, estava fazendo água. Isso aqui é importante para você levar, outra pegadinha de prova recorrente. Volta para mim aqui. Se você prestou atenção ali naquele slide, você vai ver que o programa de privatização das empresas estatais começou já ali nos anos 80. Você tem privatização no governo Sarney, privatização no governo Collor, no governo Itamar. Então é muito comum, como a gente teve um debate político ultimamente, nos últimos 10, 15 anos, de muita crítica ao governo FHC, de associar o processo de privatização ao governo Fernando Henrique Cardoso. Isso é pegadinha de prova recorrente, falar que as privatizações começaram no governo Fernando Henrique. Não caia nessa. Privatização começou lá nos anos 80. Então você teve muita privatização no governo Sarney, teve privatização no governo Collor, teve privatização no governo Itamar.
E continuou e até se aprofundou no governo Fernando Henrique Cardoso, com a privatização das telefônicas e por aí vai. Mas não caia nessa de que começou no Fernando Henrique, porque essa é uma pegadinha recorrente. Vamos lá, volta para cá. Então vamos para uma questão aqui. Questão no início dos anos 80 do século passado, com a criação do Ministério da Desburocratização e do Programa Nacional de Desburocratização, registrou-se uma nova tentativa de reformar o Estado na direção da administração gerencial. Perfeitinho, maravilha. O que se queria naquela época era exatamente dar mais agilidade, dar mais simplificar o atendimento, dar mais atenção ao cliente, ao usuário do serviço público, né? Melhorar os serviços públicos. Então, o gabarito é questão certa. Vamos lá. Retrocesso burocrático da CF, Constituição Federal de 88. Outro tema bem cobrado e que a gente precisa também entender um pouquinho de história para levar isso para a prova e matar certinho. O que a gente tem, gente, de contexto antes da Constituição Federal de 88? A gente tem os militares saindo do poder, a gente teve eleição ainda pelo colégio eleitoral ali em 85 e ganhou o Tancredo Neves. Tancredo Neves chega no dia da posse, começa a passar mal e vai para o hospital, acaba morrendo, assume o seu vice, que era o José Sarney, que está vivo até hoje. Não morre o cara de jeito nenhum. Mas, de qualquer maneira, o Sarney passa a ser o presidente da República e já existia a previsão de você ter uma constituinte e gerar uma Constituição Federal, tá? Você tem, então, a volta do regime democrático ao Brasil, e isso leva a um ciclo populista também. Ou seja, não se tinha a gravidade da crise do Estado. A ideia era que era tudo culpa dos militares, que entrando a democracia a gente ia resolver todos os problemas, de que... isso é muito recorrente, né, gente? A gente sempre bota a culpa no anterior, aquela velha história das cartinhas, né? Todo novo presidente recebe 3 cartas do anterior, né? A primeira põe a culpa toda no teu antecessor. A segunda, põe a culpa nos teus auxiliares. A terceira, escreva novas 3 cartas, né? Então você tinha a ideia de que a gravidade da crise do Estado era o problema do regime militar e que você tinha ali, com um modelo, com nova república, você ia resolver isso tudo. O que a gente chama de voluntarismo, né, gente? O que é o voluntarismo? Essa ideia de que basta querer, né? A gente no debate público no Brasil, muitas vezes, até hoje ainda se escuta, né? Esse problema é porque ninguém se interessa em resolver, é porque fulano tá roubando, ou cicrano fez isso, ou porque ele é da ideologia lá que eu não gosto, então ele é uma pessoa má. Então, essa ideia do voluntarismo um pouco vai nisso, basta querer que se resolve. E muitos dos problemas que a gente tem no Brasil não são tão simples de resolver, né? Eles não dependem só de alguém querer, né? Porque se você parte, só você fazer um pensamento simples. Se a gente tem mais de 100 anos de república, não é possível a gente ter sido tão azarado de só ter gente que não queria resolver o problema, né? Óbvio que tem gente boa e gente com boas intenções, só que os problemas são complexos. As coisas não são fáceis de resolver, né? Ou seja, você tinha na época essa ideia de que o processo democrático ia resolver todos os problemas num passe de mágica. Não tinha essa ideia de que o modelo do Estado desenvolvimentista era um problema, ou seja, ele ainda era visto como um modelo ideal. E pensaram que na época? Que a descentralização e a autonomia da administração indireta foi a causa da crise do Estado. Então, olha, vamos retomar as rédeas disso aí, que a gente vai resolver. Ou seja, você passou a ter um processo de centralização administrativa com a Constituição Federal de 88. E qual foi a reação da burocracia? A reação da burocracia foi o seguinte: olha, tá tudo errado porque você tem esse clientelismo, você tem esse toma lá da cá, você tem
diversas pessoas aqui, indicados políticos e tal. Vamos criar aqui, vamos fortalecer a burocracia. Vamos criar ali instrumentos que permitam à burocracia ter mais poder. E isso levou a diversos privilégios, ou seja, o corpo burocrático, pessoas que já trabalhavam no Estado, foram extremamente eficientes em fazer lobby, em brigar pelos seus interesses frente aos constituintes. Isso levou a diversas regras que favoreceram ali a burocracia, né? A burocracia que eu digo ao corpo burocrático e por aí vai. O que você precisa levar, então, para a tua prova, pessoal? Resultados da Constituição Federal de 88. Uma centralização administrativa, ou seja, tirou a autonomia da administração indireta, você retomou os ideais burocráticos, passou a ter um controle muito mais rígido ali, que seria semelhante da administração pública, passou a ter para a administração indireta, criação de diversos privilégios para a máquina estatal, para os seus servidores, ou seja, você passou a dar estabilidade para todos, aposentadoria integral, muita gente que não era concursado passou a integrar carreiras de Estado, você passou a ter o que a gente chamava, né, e chama até hoje, trem da alegria, né? O que é um trem da alegria? É isso, passa uma lei, aquela galera que tinha sido nomeada ali porque era parente de fulano, porque era sei lá o quê, passa a integrar a carreira, ganha estabilidade, ganha isso, ganha um escambau, tá? E você passou a ter concurso obrigatório para todas as carreiras, que era o regime jurídico único, beleza? Então, basicamente, você tem o contrário que você teve em 67. Em 67, você tem descentralização administrativa e centralização política. O contrário aconteceu na Constituição Federal de 88. Você centralizou a parte da administração, ou seja, tirou a autonomia da administração indireta, botou regras mais rígidas. Por outro lado, você descentralizou politicamente. O que é a descentralização política? Você passou poder para os estados e municípios, você, digamos assim, tirou o poder do governo central. Aqui, dentro da máquina, você fez o quê? Você tirou poder da administração indireta. Beleza? Então, essa é a diferença que normalmente é muito cobrada em prova porque é pegadinha. O cara vê a Constituição Federal, redemocratização e fala, rapaz, os caras descentralizaram. Descentralizaram sim, politicamente, mas não administrativamente. Administrativamente eles centralizaram. Beleza? Vamos que vamos. Governo Collor. Vamos lá. Primeira eleição para presidente da República, a gente tem ali uma disputa entre o Lula, né, já na época, grande líder das esquerdas. Se imaginava na época que você ia ter o Brizola como líder das esquerdas, mas na reta final ali, o Lula passou o Brizola. E você tem, pelo lado da direita, né, centro-direita, a eleição do governante na época, que era o governante de Alagoas, que era o Fernando Collor. E tivemos como presidente o Collor. O que o Collor fez, gente? O Collor, primeiro, a verdade seja dita, ele pegou um cenário bem complicado, né? Então, ele pegou um cenário onde se dizia muito da Constituição de 88, que ela gerou inúmeras despesas para o Estado, sem que se tivesse uma preocupação de como é que você ia financiar essas despesas. Então, além disso, você tinha um cenário de hiperinflação na década de 80. Pessoal que nasceu depois, né, que não pegou essa época, pessoal que em 94 ainda era criança ou nem nascido, não tem noção do como é que era a economia naquela época. Você perdia, digamos assim, 30%, 40% no mês. Então, volta para a tela aqui, volta para mim. Então, você imaginar, você ganhava R$100 ali de salário, seja lá qual for o teu salário, 100 curucas. Você tinha que correr para o supermercado, que se você não gastasse rápido o teu dinheiro, você perdia, os preços eram remarcados às vezes diariamente. Você ia para o supermercado, tinha o carinha lá remarcando, plá, 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 plá. Às vezes você corria, você viu que o cara ia chegar no produto que você ia comprar, você ia amarrar para pegar o produto antes do cara remarcar. Então você tinha a economia totalmente desorganizada,
não se tinha clareza das despesas e receitas do Estado, o orçamento era meio bagunçado. E existia uma péssima visão da sociedade em geral em relação aos serviços públicos. A gente tinha vindo ali de uma década praticamente de crise econômica e a percepção que as pessoas tinham do Estado era muito ruim. Tanto que o principal slogan do Collor era acabar com os marajás, né? Marajás eram aqueles caras do serviço público que ganhavam muito, faziam pouco. Então, por que esse discurso colou? Porque a percepção da sociedade era ruim. As pessoas achavam que realmente servidores públicos que tinham sido muito beneficiados com a Constituição Federal de 88 realmente trabalhavam pouco, ganhavam muito, muitas benesses, se aposentavam cedo e por aí vai. Tá? Então, volta para a tela aqui. Pessoal, a reforma do Collor foi realmente a principal reforma, né, que a gente chama de viés neoliberal, tá? Que visava um Estado dito mínimo, ou seja, reduzir realmente muito a administração pública, várias privatizações, extinção de órgãos públicos, reduzir a presença do Estado na vida social. Esse termo, inclusive, é um termo que cai muito em prova e vale a pena até a gente explicar o que é neoliberal, pessoal. Neoliberal, neo é de novo, né? Liberal é um conceito antigo. Em teoria, alguém que é liberal é alguém que preza por, na economia, poucas regulações do governo, ou seja, o governo se metendo pouco na economia, tendo pouca atuação, mais numa atuação regulação do que atuação direta. E no caso de costumes, também se metendo pouco na vida das pessoas. Na época dos anos 80, se cunhou, principalmente o pessoal da esquerda, que era crítico desse movimento, né, se cunhou esse termo neoliberal para aqueles economistas que muitas vezes de centro ou centro-direita, que queriam reduzir o tamanho do Estado. Então, você tinha tido, volta para mim aqui, você tinha tido lá no século XIX, os governos, os estados eram menos atuantes, eram menores, que é a época, entre aspas, liberal inicial, né? E você tinha tido durante o século XX todo um crescimento da atuação do Estado, cada vez mais oferecendo novos serviços públicos, previdência social, escola gratuita, educação gratuita, atuando em diversas áreas da economia. E nesses anos 80, 90, não só aqui no Brasil, mas em diversos outros países do mundo, você passa a ter esses economistas e pessoas ligadas à política entrando no caminho contrário. Tipo, o Estado está grande demais, vamos reduzir o tamanho do Estado. E o pessoal da esquerda chamou esse pessoal de neoliberal, ou seja, quem eram os neoliberais? Eram as pessoas que tentavam reduzir o tamanho do Estado, que ele fosse mais eficiente, que resolvesse um pouco do seu problema fiscal para que o Estado fosse sustentável. Tá? Então, neoliberal é alguém que tenta introduzir medidas liberais, principalmente na economia, que no caso do Brasil aqui, foram de redução da atuação do Estado e de tentar resolver o problema fiscal, ou seja, de que o governo gastasse mais ou menos o que arrecadava. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, no caso, isso é outra pegadinha comum em prova, porque na literatura majoritária, o governo mais alinhado com o neoliberalismo é o governo do Collor. E muitas vezes se diz em prova que foi o FHC. Então, normalmente, o governo alinhado ao neoliberalismo é o governo Collor, tá? Então vamos lá, vamos para ver o que ele fez, né? Digamos assim, ele fez diversas mudanças econômicas. Quem era vivo na época vai lembrar do plano Collor, congelou o dinheiro do povo todo, fez um plano econômico que não deu certo, né? Congelou o dinheiro das pessoas, um forte ajuste fiscal, mandou muita gente embora, muita gente que inclusive depois conseguiu voltar para a administração pública através de demanda judicial, tá? Então, ele
foi demitido ou pôs em disposição, né, mais de 100 mil servidores, ou seja, muita gente, né, congelou o salário do povo, fez o que a gente chama de arroxo salarial, ou seja, se você não dá aumento para o cara e a inflação está 20%, 30% ao mês, o salário do cara daqui a um ano, o cara não está ganhando mais nada, né? Então, fez um processo de privatização acelerado, ou seja, começou realmente a privatizar mais. E quando chegou em 92, 93, estourou o famoso escândalo lá do PC Farias, e o Collor perdeu muito da sua popularidade. Teve aquele famoso protesto que ele pediu para o pessoal sair de verde e amarelo na rua, e na verdade o pessoal saiu de preto, os caras pintadas, né? E você teve um processo de impeachment na época, muito semelhante ao que a gente teve agora com a Dilma Rousseff, aonde, só que ainda no caso do Collor foi até mais rápido, né? O processamento, né? A tramitação do impeachment foi até mais rápido, e entrou o seu vice, que foi o Itamar Franco, que, digamos assim, pegou uma fase de transição. Teve um governo ali, se eu não me engano, 1 ano e meio de governo, aonde ele conseguiu, obviamente, o seu grande sucesso, né, foi ter feito o Plano Real, que foi o que acertou economicamente a economia brasileira, mas na parte da administração, ele teve uma atuação razoavelmente tímida, readmitiu alguns servidores, reverteu algumas das ações do Collor, mas na parte administrativa, ao contrário da econômica, né, onde ele ficou mais marcado, ele teve uma atuação tímida. Vamos agora para outro tema que é muito, muito cobrado, que é a reforma do FHC, que é a reforma de 1995, tá? Reforma que é muito associada ao modelo gerencial. Você tinha a percepção de que a globalização diminuía a importância do Estado. Você tinha o que ele chamava de crise de governança após a Constituição de 88. A gente já falou um pouco disso, ou seja, a Constituição de 88, ela gerava muitos direitos, mas não se preocupava muito como é que o Estado ia pagar por aquilo, né? E você tem a construção de um plano diretor de como é que você ia reformar o aparelho do Estado, que é esse PDRAE, Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que inclusive é uma sugestão de leitura que é bem interessante ler, bem didático, assim, uma leitura fácil, que dá para você entender bem o que foi essa reforma do Fernando Henrique. A ideia era o seguinte, olha, não dá para fazer o que o Collor tentou fazer, que é Estado mínimo. Qual a ideia? Aliás, falar de quem era conhecido. Na época, o ministro que tocou isso aqui, muitas vezes as bancas cobram isso, foi o Bresser Pereira, tá? Ou seja, muita gente fala dessa reforma como a reforma do Bresser, tá? A banca adora quebrar a perna do concurseiro, né? Então ela vai falar reforma de 95, reforma do Fernando Henrique, reforma dos anos 90, reforma do Bresser Pereira, para você ver se você cai na casca de banana. Qual era a ideia, qual era o diagnóstico que se tinha? Olha, não adianta a gente tentar Estado mínimo porque a sociedade, a população não quer essa solução. Ou seja, não dá para a gente fazer o que o Collor fez. A gente tem que ter um Estado eficiente, ou seja, um Estado que continue oferecendo os serviços públicos que a população deseja, só que com eficiência. Ou seja, existia um diagnóstico de que você não tinha problema de governabilidade naquela época. Você tinha um problema de governança. Então, sem entrar em muito detalhe, o que seria isso? Volta para mim aqui. A governabilidade é a capacidade política do governo. Ou seja, a capacidade dele se legitimar frente à população, de conseguir apoio no Congresso, conseguir passar as suas iniciativas. Ao contrário da governança, seria a capacidade de gerir o Estado, de conseguir implementar as políticas públicas. Então, governança tem um aspecto mais operacional, mais técnico. Ou seja, você conseguir tocar com eficiência a máquina pública. Já a governabilidade de você conseguir apoio, conseguir
diga assim, que boa parte da sociedade te apoie e te dê essa capacidade de você gerir a máquina pública. Só para fazer uma comparação, por exemplo, o governo da Dilma Rousseff teve um problema de governabilidade. Ou seja, em algum momento ela perdeu essa interlocução com o Congresso, com a própria sociedade, perdeu apoio político. Ou seja, só que isso não existia lá na época do governo Fernando Henrique. Ou seja, você não teve um problema na época, estamos falando aqui anos 90, não existia um problema de apoio político ao governo. O governo conseguia aprovar suas iniciativas de lei no Congresso, conseguia passar suas medidas. O que ele não tinha era governança, ou seja, existia uma má gestão dos recursos públicos, o governo não conseguia botar em prática as políticas públicas de modo eficiente. Pegou assim essa diferença? Que isso aí é questãozinha muito comum em prova de concurso, tá? Ou seja, o que seria a diferença entre a governabilidade e a governança. Então, volta para aqui. Então, o que você busca nessa reforma do Fernando Henrique Cardoso é um reposicionamento do Estado. Você passar a ter um Estado menos executor da política pública ou da indução do crescimento e mais num papel de promotor e regulador, ou seja, de você ter o Estado incentivando a iniciativa privada ou incentivando o terceiro setor para executar ali aquela ação do que ele diretamente fazendo. A ideia de que você tinha, que aí vai um pouco da ideia do empreendedorismo governamental, né, de você buscar parceiros, buscar tanto no terceiro setor. O que é o terceiro setor, né, gente? ONGs, entidades ali que são às vezes privadas, mas sem fins lucrativos, que te ajudam na implementação de diversas políticas, mas que não são parte da máquina do Estado, tá? Então, você passar a ter mais o papel de um regulador, ou seja, daí vem as agências reguladoras, essa ideia de você privatizar o setor, mas manter uma posição forte de regulação. A ideia de você privatizar, então aí vem, no governo Fernando Henrique também fizeram várias privatizações, estradas foram privatizadas, mais conhecido setor de energia, setor de telecomunicações, e esse termo aqui que também é muito cobrado, que é o da publicização. Ou seja, o que é a publicização? É exatamente você pegar alguns serviços públicos que eram executados pelo Estado e você passar para o terceiro setor, para OS, para OCIPs, ou seja, você passar para entidades não governamentais, privadas, mas sem fins lucrativos, serviços públicos que não são exclusivos do Estado, tá? Então, quando você escutar publicização, é diferente de privatização. Privatização é você pegar uma empresa pública, por exemplo, e vender para o setor privado. A publicização é você pegar um serviço público e passar para a execução de uma entidade não governamental, uma que não tenha fins lucrativos. Beleza? Vamos lá. Então, reforma de 95 não buscava o Estado mínimo, tá? Não era esse o seu objetivo. Foi uma tentativa de implementar a administração gerencial ou nova gestão pública ou New Public Management ou gerencialismo, ou seja lá o termo que a banca te cobrar. Pilares que ela tinha: ajuste fiscal duradouro, ou seja, você tentar resolver o problema ali entre a receita e a despesa. Reformas econômicas pró-mercado. Reforma da Previdência, então você teve reforma da Previdência em 90, na década de 90. Na verdade, a gente está tendo diversas reformas da Previdência, né? Essa foi uma delas, depois você teve no governo Lula, teve, provavelmente terá outra agora e por aí vai, tá? Objetivos: descentralização dos serviços, maior autonomia de administrativa e aumento da accountability e da transparência. Accountability é o agente público ser obrigado a prestar contas do que ele está fazendo. Ou seja, ele ser obrigado a dizer para a sociedade o porquê que ele está fazendo aquilo, como ele está tomando aquela decisão, por que ele está tomando a decisão. Ou seja, essa noção que a gente trouxe dos países anglo-saxões de que o agente público é obrigado
a prestar conta, a ser transparente. Beleza? Vamos que vamos, então. Outro conceito muito associado com a reforma de 95, que é um conceito também relacionado com o modelo gerencial, é a mudança do tipo de controle. Ou seja, você deixa de ter um controle a priori, que a gente chama, né? Controle de procedimentos, que é um controle associado com o modelo burocrático, para você ter um controle a posteriori, posterior, né? Um controle que é feito depois da execução, que é o que a gente chama de gestão por resultados, tá? Ou seja, o que é a gestão por resultados? É uma gestão não focada nas regras e procedimentos e digamos assim, algo mais ligado à burocracia, mas sim que dá mais autonomia, mais flexibilidade para o gestor, para ele o que ele precisa entregar é resultado e não única e exclusivamente ser cobrado pela observância de normas e regras. Vamos lá. Outro ponto muito importante para a prova é essa ideia dos setores, né? A reforma de 95, ela faz uma divisão do que seriam os setores onde o Estado teria atuação, né? Os setores da economia. Então ela fala, aqui seria o núcleo estratégico, que é basicamente o núcleo central do governo, poderes legislativo, judiciário, executivo, seus ministros e por aí vai. Atividades exclusivas do Estado, ou seja, aquelas que o governo não pode passar para a iniciativa privada, para terceiro setor, para ninguém. Serviços não exclusivos e a produção de bens e serviços para o mercado. O que é cada um? Vamos lá. Núcleo estratégico, então, a gente já falou, seria aquele setor onde você define as leis, as políticas públicas e cobra o seu cumprimento. Então, basicamente, poder legislativo, judiciário e poder executivo, ali os ministros e seus auxiliares e setores diretos. Propriedade, obviamente, tem que ser estatal e um misto de gestão burocrática e gerencial, tá? Então fique esperto aqui, porque é algo também bastante cobrado, ou seja, que no núcleo estratégico você devia manter um pouco da gestão burocrática misturada ali com a gestão gerencial. Depois você teria o que eles chamam de atividades exclusivas, o que você só o Estado pode fazer, não pode passar para a iniciativa privada. Você, por exemplo, parte de regulamentação, de fiscalização, de fomento. Então, por exemplo, obviamente a gente não vai passar para uma ONG a fiscalização de impostos, polícia e por aí vai. Ou seja, propriedade também estatal, necessariamente, mas aqui já uma gestão gerencial. Não exclusivos. Cara, aqui não exclusivos já entra diversos setores onde o Estado pode atuar em conjunto com a iniciativa privada. Então, basicamente, educação, saúde. Então, se você pensar, por exemplo, universidades, tem universidade pública? Tem, mas também tem universidade privada. Tem hospital público? Tem, mas também tem o hospital privado. A ideia aqui é o seguinte, olha, não é porque eu tenho uma universidade pública que eu tenho que proibir a iniciativa privada de fazer uma também. Ou seja, você dá liberdade à iniciativa privada, à sociedade civil de também atuar nessa área, tá? Então, aqui a propriedade é não estatal, não precisa ser necessariamente estatal e gestão gerencial também. E, por fim, produção de bens e serviços para o mercado, onde realmente são empresas, né, voltados para o lucro, para você, digamos assim, com produtos e serviços para a população em geral. E a ideia aqui era que você não precisava ter o Estado atuando. Ou seja, aqui o grosso, em geral, geralmente teria propriedade privada e gestão gerencial. Ou seja, o Estado tentar sair o máximo possível da produção de bens e serviços para o mercado.